Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 19º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 33. E no Evangelho de hoje fica ainda mais claro o poderio de Jesus, a sua divindade. Por quê? Porque eles estão numa multidão de pessoas e de repente Jesus fala: olha, vai indo à frente, ele diz aos discípulos, e ele vai ficar ali despedindo as multidões. Enquanto isso, os discípulos sobem na barca, essa barca vai para o mar e Jesus sobe ali na montanha para orar a sós. Mas a grande alegria desse evangelho é que durante a madrugada essa barca estava agitada pelos ventos. Imagino que nesse momento aqueles homens, talvez com medo de madrugada naquela escuridão, o que acontece? Parece ali Jesus andando sobre as águas. Ou seja, o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele transpassa, ele ultrapassa qualquer entendimento humano, qualquer entendimento lógico, e vem ao encontro dos seus mais uma vez. E assim, talvez muitas vezes, ou nesse momento, a tua vida, meu irmão, minha irmã, está agitada por esse vento. Talvez você olhe ao redor, não vê mais esperança, tudo escuro, as ondas, parece que vai submergir a barca e talvez você esteja pensando: onde que está? Estou sozinho? Não. Jesus não importa, Ele sempre vai estar lá, no alto da montanha, nos olhando, cuidando, velando. E quando parece que não há mais possibilidade, não há mais o que fazer, Jesus vem ao encontro, vem em socorro, em salvação daqueles que o amam, daqueles que o temem. O Evangelho vai narrar assim: depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Logo, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse Evangelho, nós vemos aqui 2 pontos bastante importantes. Primeiro, Jesus a sós, nesse momento de intimidade, nesse momento de oração com o Pai. Veja, mesmo sendo Deus, Ele nunca deixou de estar na presença do Pai. Por quê? Porque eu imagino que nesse momento era onde Ele conversava e Ele ouvia tudo aquilo que o Pai desejava dele. Que Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E como que ele iria saber a vontade daquele que enviou se não estivesse nesse canal de comunicação, nessa intimidade? Então nós vemos sempre aquele que é mestre de oração, modelo de oração em oração, que é Jesus Cristo. E esse Jesus ali no monte também quer dizer que Ele está lá do alto, vendo todas as coisas. E aquele barco simbolizando a igreja, ou até mesmo cada um de nós no meio desse mundo que é o mar, agitado pelo vento, pelas ondas, e aqueles homens, os discípulos lá, talvez apavorados, com medo. Mas a hora que Jesus percebe tudo, percebe não, ele já sabia, mas a hora que Jesus vê tudo aquilo,
ele vem ao encontro daqueles homens e vem andando pelas águas. Agora imagine, já com o medo, com todas as suas inseguranças naquela escuridão, de repente vê alguém andando pelas águas. O que aconteceu? O medo potencializou e eles acharam que era um fantasma e começaram a gritar. Jesus fala: não, calma, por que tens medo? Eu estou aqui. E é isso que ele está dizendo para mim hoje, está dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Calma, não tenhais medo, eu sou o Senhor da sua vida. Eu tenho poder sobre todas as coisas, tudo foi feito para Jesus e por Jesus. E tudo está debaixo dos seus pés, tudo está debaixo dos seus domínios. A palavra vai dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem que seja da sua vontade, que todos os fios de cabelo estão contados. Tamanho é o zelo, tamanho é a preocupação, tamanho é o cuidado. E quando nós estamos com medo, e talvez o teu medo seja teu problema hoje, o teu desemprego, o teu laudo médico, a tua saúde que não está nos melhores dias, problema familiar, problema de dependências, enfim. E parece que esse medo cada dia vai potencializando e esse medo faz com que a gente muitas vezes ache que Jesus não cuida de nós, que Jesus não está nos vendo, não, mas Jesus está vendo. Está vendo. E não importa onde estejamos, não importa quão bravio esteja o mar, Ele vem ao nosso encontro e Ele tem o poder de acalmá-lo. Vai dizer assim, mas quando sentiu o vento, Pedro ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e o advertiu: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Ou seja, sempre que Jesus estiver no barco da nossa vida, não importa quão agitado o mar esteja, Ele tem o poder de acalmá-lo. Basta que nós tenhamos fé, basta que nós acreditemos, basta que nós não desviemos o olhar dEle, que nós confiemos, porque Ele tem poder de acalmar todo o mar da nossa vida. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Mas para isso nós precisamos ter fé, e o medo ele quer arrancar essa fé. Então que hoje, nessa leitura, nesse evangelho, possamos cada vez mais amadurecer a nossa fé em Cristo. E essa fé, ela é provada, e quanto mais provada nós precisamos estar em Jesus, para que possamos passar as dificuldades, não sem Ele, mas de mão dadas. Ele vem, Ele pega Pedro pela mão, e assim Ele faz com nós, nos segura pela mão e diz: vamos, coragem, eu venci o mundo. Então que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.